Olá, sou eu, Luoi Faxinã, por aqui mais uma vez, falando de orixá de forma bem simples. Hoje eu vou falar sobre a louça de orixá, né? Por que se coloca o orixá na louça, né? Porque a maioria das iabás estão na louça, né? Porque esses orixás estão acomodados dessa forma e acredito eu que vai ser bem interessante, sabe? Falar é, desse processo. Aliás, falar em processo, minha mulher me deu essa camisa aqui, sei lá, cor de abóbora, alguma coisa assim. Falou, vai ficar legal, mas eu tô achando que é pra mim não me perder, né? Que eu já tô velhinho, sair por aí e me perder com essa camiseta aqui. A galera me encontra com facilidade. Mas vamos lá ao vídeo, que acredito ser muito interessante. E eu estou gravando esse vídeo em função de uma pessoa, acho que foi na semana passada, que eu estou meio perdido com relação ao tempo, e ela falou assim, a Yansan da minha mãe de santo é numa vasilha de cobre, a, a minha irmã está no barro, a minha na louça, então nessa confusão a gente não sabe o que vale, se é o cobre, se é a louça ou se é o barro. Bom, todas estão valendo. Mas vamos ao princípio de toda essa história, como o orixá foi acomodado em louça, né? Como é que... louça ou louça? Louça. Como isso aconteceu. Bom, não vou tratar aqui do processo histórico da escravidão, sabe? Que isso acontece nesse momento, mas uma outra oportunidade a gente vai conversar sobre isso. E o que eu vou falar aqui são os aprendizados, as histórias que nós aprendemos nas casas de santo. E essa história, meu pai de santo contou para um grupo de filhos de santo. Eu estaria lá com uns 3 anos de santo, alguma coisa assim, bem novo, começando ali na religião dos orixás. E ele, com essa história, acabou, assim, tirando uma série de dúvidas que a gente tinha na cabeça com relação a acomodar o orixá na louça ou algo nesse sentido. Então, a história é assim. Uma mulher escrava vem trazida da África do continente africano para o continente americano e se instalando no Brasil, em Salvador. Ela trouxe consigo a pedra do seu orixá escondida na sua roupa, né? Ela era uma filha de Iemanjá e aquilo era um símbolo muito importante para ela. Aquele ocultar, aquela pedra era muito importante. E ela escondeu, e o processo a gente já conhece, e veio para o Brasil. Aqui já numa dessas casas, né, de senhores de escravo, né, ela continuava escondendo a sua pedra nas suas vestimentas. Recebeu roupa nova, uma espécie que nós chamamos hoje de camisu, uma espécie de camisola ou combinação, não sei como é que se chama isso hoje, que ia mais ou menos ali abaixo, um pouco da altura do joelho, era mais próximo ao corpo, e por cima desse camisu se vestia uma saia branca. Então, ela estava ali. Por cima disso, ela ainda tinha um outro pano trançado, né? Trançado não, mas acomodado em seu corpo, que dava uma certa proteção, que era o que nós chamamos pano da costa, ou ojá, né? A gente chama hoje disso. Então, entre o pano da costa, que era preso ao seu corpo, e o camisu, ela escondia esse ocultar. Então era o dia e a noite trabalhando com esse ocultar orixá, com essa pedra do orixá Iemanjá preso ao corpo, e ela
tocava a vida ali. Trabalhava muito, era mais próxima à casa, né, principal desse lugar onde ela trabalhava. E um dia a senhora da casa, né, a dona lá, deu a ela uma louça, sabe? Porque eram franceses, portugueses, né? Que eram, a maioria eram os senhores de escravo aqui no Brasil. E deu para ela uma louça que estava meio trincadinha, mas estava montada, né? Aquela louça com uma sopeira no meio, uma bacia embaixo, e acomodado em torno tinham ali 8 pratos, né? De sobremesas e prato para alimentação normal. Ela ganhou aquilo, levou lá para os seus aposentos, né? Se é que pode chamar de aposento a situação. E ali ela viu uma forma de colocar o seu ocultar dentro daquela sopeira. Mas antes que ela tomasse essa decisão, ela foi à beira-mar. Bom, estamos falando de Salvador numa época muito distante, né, do dia de hoje. Então, tinha uma certa dificuldade para se chegar até o mar. E ela conseguiu chegar, levou toda essa louça para a beira-mar. E com algumas folhas, ela preparou um banho com a própria água do mar. Esse banho a gente costuma, nas casas de chamar omieró, ou seja, um banho calmo, uma condição tranquila de se lavar aquela louça, né, tornar propícia ao que ela pretendia fazer. E ali ela entoou uma canção, que nós chamamos cantiga, uma certa oração. Eu vou cantar essa oração aqui, me desculpem, porque eu não sou nenhum cantor, mas só para a gente ilustrar essa história. Então, durante o período que ela está lavando, que preparou esse banho, está lavando essa louça para introduzir a pedra, ela cantava assim: Iemanjá Sesu, Sesu Inhalá, Inhalá Olocum, Edum Inhalá, Iemanjá Sesu, Sesu Inhalá, Iemanjá Olocum, Edum Inhalá, Odoiá. Era essa cantiga, né? Que traduzindo assim, de forma livre, ela diz que nunca se esqueceu daquela estrela, né? Ela nunca, a estrela que eu digo Iemanjá, porque ela apontou no céu uma estrela para se lembrar da onde ela estava vindo e nunca esquecer aquela visão, o contato visual com uma estrela no céu que indicasse da onde ela veio, para não esquecer as suas raízes. E a cantiga é que Iemanjá, né, transformou na filha de Olocum, né, o oceano trouxe Iemanjá para o Brasil, e a partir desse momento Iemanjá passa a ganhar esse domínio, né, o mar passa a ser o ano de Iemanjá. Então, aqui, esse domínio do oceano acontece nesse momento como sendo representação fiel de Iemanjá no Brasil. Porque o Doiá, mãe do rio, a mãe dos peixes do rio, né, Iemanjá, se transformou, sabe? Modificou toda a sua natureza para chegar até aqui e veio com ela. E isso foi muito importante. A partir de tudo isso organizado, ela introduz o ocultar de Iemanjá, a pedra, dentro desse, que nós chamamos de Ibá, mas nessa sopeira que estava ali. Tudo tinha sido lavado e assim ela colocou na cabeça e foi entoando essa mesma cantiga da onde ele estava até os seus aposentos. E a partir daí, esses pratos, essa sopeira, passou a ser
um meio de comunicação dela com o grande sagrado que era Iemanjá, de uma forma, vamos dizer assim, mais ritualística, né? Porque diariamente Iemanjá acompanhava todos os seus sofrimentos bem de perto. E daquele momento em diante, aquilo que ela ganhou para ela poder enfeitar ali alguma coisinha, ela deu de presente a Iemanjá. E a partir daquele momento, quando ela preparava as suas refeições, ela descia um prato desse, oferecia a Iemanjá, colocava dentro dessa sopeira aquele alimento como consagração ao reino das águas, a Iemanjá, e a outra parte do alimento ela comia, se alimentava, comungava com a Iemanjá todos os dias da vida dela. E dessa forma, ela transformou o ambiente num sagrado, assim, do fundo da alma, para levar essa condição de convivência, de chegar do trabalho e conversar com a sua mãe, como é que foi o dia, como as coisas poderiam melhorar. E as outras ao seu redor, observando aquilo, vendo que passaram também a ter uma louçazinha para colocar os seus ocultais, as suas pedras, consagrar as suas pedras. E dessa maneira é que nasce no processo intuitivo, na coisa de olhar e aprender, a osmose, alguma coisa assim, as pessoas começaram a adaptar seus ocultais, as suas pedras, nessas louças. Então, achar que aquilo era uma bobagem, ou não pode ser assim, ou pode ser assado, sabe? Temos que esquecer isso. Alguém com muita coragem, sabe? E reverenciar o seu orixá de uma forma tranquila, simples, objetiva, dentro de uma panelinha aí comendo junto, cara, não importa se está na louça, se está no cobre, o importante é que a tua ligação espiritual nesse contexto seja verdadeira, sabe? Se você colocou numa caixinha de sapato, porque tua pedrinha numa caixinha de sapato, porque você não tem condição de ter algo, isso é surpreendente. Você tem a capacidade, sabe, de enxergar além da casinha quadradinha que prepararam para você aceitar. Então, orixá é a partir das suas conquistas, sabe? Orixá é aquilo que move a tua capacidade, sabe, de pensar e agir, aprender e agir, sabe? Então, a essa senhora que teve essa inspiração a partir do seu coração em trazer o orixá para dentro da sua casa, nessas condições, é que a gente deve todo esse agradecimento, esse louvor a essa mãe querida que iniciou esse processo de colocar o orixá numa louça. Então não está errado. Ela percebeu que Iemanjá atravessou o oceano, que se adaptou a um novo momento, sabe? Então, a partir daquele momento, ela reinava todo esse oceano à sua frente. A imensidão estava à sua frente e ela sabia que Iemanjá nasceu de Olocum. A partir daquele momento, toma conta do oceano. E a partir daquele momento, a vida dela se torna essa imensidão, porque ela aprendeu, sabe, a se adaptar, a caminhar e botar as coisas nos seus lugares onde ela pudesse ter essa observação tão sincera e tão simples. Então, se a sua mãe de santo colocou em Ançã, na louça, no barro, ou como é que é, cobre, ou numa vasilha de cobre, ela sabe o que está fazendo, porque esse emocional feminino que existiu nesse princípio transborda até os dias de hoje, sabe? As marés enchem e transborda até os dias de hoje nessas senhoras que representam as casas de orixá, nesses pais de santo que representam as casas de orixá. Eles sabem o que é melhor para o seu filho. Então ali não é não tem física quântica, não tem nada, é uma percepção, é o que eu posso oferecer nesse momento, sabe? Então, se tem a visão do cobre,
da louça ou do barro, não importa. É o melhor para você, é o melhor para a sua vida, compreender orixá com simplicidade e tranquilidade em equilibrar esse momento. Nada de exagero, simplesmente equilibrar de forma saudável para a sua vida essa representação. Nós, seres humanos, precisamos de coisas inanimadas, muitas das vezes, para estabelecer uma relação com o espiritual, né? Para esse entendimento que ainda não conseguimos compreender livremente como espíritos, mas compreender a partir do nosso sagrado, sabe? Então é muito importante. Assim são os santos da Igreja Católica nas suas imagens. Todos eles são inanimados, mas se tornaram verdade e têm uma ação espiritual importantíssima, cada um que ora ali à sua frente, sabe? As nossas vasilhas de louça no candomblé para acomodar o sagrado como um ocultar, que não é inanimado, a pedra tem vida, sabe? Mas a louça é inanimada e nós ali nos apresentamos diante dela para falar de nós, para conversar. Então aquilo é muito importante. Assim como alguns cristãos que usam a Bíblia em sua mão para falar, a verdade está aqui, a palavra é essa, precisam desse objeto inanimado para que transmita poder espiritual para eles. Então assim é a religião dos orixás. Assim, essa negra, singela, simples, dedicada com amor, e carregava o orixá preso ao seu corpo, envolto em panos brancos, sabe? Levou para dentro da louça esse encanto, essa beleza que transcende qualquer entendimento que a gente possa ter. Ela podia pegar aquilo, arrumar um dinheirinho, vender, afinal de contas era uma louça importante, estava meio rachadinha, mas tinha valor. Não, ela acomodou a sua vida, a sua experiência, sabe? E transformou isso numa lição de vida para todos nós. Então não se perturbem se o orixá está na louça, ou está no barro, ou está no cobre. O importante é que o orixá está acomodado da melhor maneira possível para atender aos seus anseios, às suas preocupações, para te trazer paz, saúde espiritual. Axé-ô, mas antes de terminar esse vídeo, João e minhas filhas ficam pedindo, e agora também há pouco, minha esposa, se inscrevam no canal, compartilhem, sabe? Aperta o sininho aí das notificações que aparecem em algum lugar, e vai ser importante, porque a gente mantém vivo o entendimento orixá desse universo de internet. Muito obrigado.